What we are looking at in this series is what is most important. O que nós estaremos vendo nessa série é o que existe de mais importante. Because as the pulpit goes, so goes the church. Porque conforme caminha o púlpito, da mesma forma caminhará a igreja. No church can rise any higher than its pulpit. Nenhuma igreja poderá estar acima do que é o seu púlpito. A strong pulpit leads to a strong church. Um púlpito forte leva a uma igreja forte. And a shallow pulpit produces a shallow church. E um púlpito raso gerará uma igreja igualmente rasa. Where there is a strong pulpit, there is high and holy worship of God. Onde existe um púlpito forte, haverá uma adoração de Deus digna do nosso Deus. A strong pulpit sets everything right in motion in the church. Um púlpito forte faz com que todas as coisas que pertencem à igreja caminhem de forma correta e ordenada. A strong pulpit leads to pure fellowship among the believers. Um púlpito forte conduz a uma comunhão pura entre os adoradores. A strong pulpit leads to holy living and godly living. Um púlpito forte leva a um viver piedoso e santo. A strong pulpit leads to pure evangelism. Um púlpito forte leva a um evangelismo que é igualmente santo, puro. Everything that is right in a church is first set in motion by a strong pulpit. Tudo que precisa funcionar bem numa igreja é posto em movimento através de um púlpito forte. So the pulpit must be right in order for the church to be right. Então o púlpito precisa estar aprumado para que a igreja esteja aprumada. The pulpit is the most strategic factor in the life of any church. O púlpito é o fator mais estratégico na vida de qualquer igreja. And it has always been a strong pulpit that has led to the strongest hours of the church. E sempre foi um púlpito forte que conduziu às horas mais importantes da igreja. Any study of church history reveals Qualquer estudo da história da igreja that the strongest hours in the life of the church have always been the hours of the strongest preaching of the Word of God. revela que os momentos mais fortes da igreja sempre foram paralelos, estiveram junto com o momento em que o púlpito foi forte na história da igreja. Every reformation in the church has been ushered in by a return to strong preaching. Toda reforma que houve na igreja foi introduzida, foi impelida através de um púlpito forte. Every great awakening and every revival has been ushered in by strong preaching. Todo despertamento, todo avivamento que houve na história da igreja foi introduzido, foi impelido por um púlpito forte. There are no exceptions to Não this. há exceções a isso. And there is no shortcut. E não existe um atalho para se chegar a essas coisas. In order for our churches to be strong, Para que nossas igrejas sejam fortes and in order for us to have a lasting and eternal influence in our e ministry, para que tenhamos um ministério longo e influente, there must be the strong preaching of the Word of God. tem que haver a pregação forte da palavra de Deus. And when I say strong preaching, E quando eu uso o termo pregação forte, I mean true expository preaching. eu estou falando da verdadeira pregação expositiva. That is to say, biblical preaching Ou seja, a pregação bíblica in all of its fullness. em toda a sua plenitude. So what we are addressing in these sessions together Então o que nós trataremos nesses momentos que passaremos juntos is of primary importance. é de importância fundamental. I want to say it again. Eu quero dizer de novo, As the pulpit goes, so goes the church. da forma que o púlpito funciona, da mesma forma proporcionalmente funcionará a igreja. A strong pulpit is like the engine of a train. O púlpito forte é como se fosse o motor de um trem. It is pulling everything else behind it. Ele puxa tudo que vem após ele. The pulpit must never be just one of the cars of the train. O púlpito nunca jamais deverá ser apenas um dos vagões do trem. And it certainly must not be the caboose of the train. E certamente não tem que ser o último vagão do trem. It must be the engine that is driving and pulling everything. Ele tem que ser a locomotiva que está puxando e liderando tudo. Or the church will be led off track. Ou, caso contrário, a igreja sairá dos trilhos. So,
Martin Lloyd Jones, the great expositor in London from the last century, Martin Lloyd Jones, o grande expositor de Londres no século passado, has given this great statement regarding the importance of preaching. nos disse o seguinte quanto à importância da pregação. A obra da pregação é o mais glorioso chamamento, o maior chamamento que qualquer pessoa pode ter. Se você quer algo que se some a something in addition to. Está em português já? É que ele está. Desculpem. Na contracapa. Ok, obrigado. Ok. Página 6. Ok, está aqui. A obra da pregação é mais sublime, mais importante e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Se você quer algo mais acrescentado a isso, eu diria sem hesitação que a necessidade mais urgente da igreja cristã contemporânea é a verdadeira pregação. E visto que essa é a maior e mais urgente necessidade da igreja, é obviamente a maior necessidade do mundo. I can only say amen to this. Só posso dizer amém a isso. So, I want us to talk about expository preaching. Então eu quero que falemos sobre pregação I want expositiva. us to talk about biblical preaching. Quero que falemos sobre pregação bíblica. And I want to begin by talking about the essential terms. E eu quero começar com os termos essenciais. There are two words that we are addressing. Duas palavras que nós estamos utilizando. Expository preaching. Pregação expositiva. Expository is the adjective. Expositiva é o adjetivo. Preaching is the noun. E pregação é o substantivo, como você tem na página 7. Expository defines the kind of preaching that we must bring. Expositiva define o tipo de pregação que devemos fazer. It is not just more preaching that we need. Não é que nós precisamos de mais pregação simplesmente. It is more preaching of a certain kind. É mais pregação de um certo tipo. It is biblical expository preaching that is the need of the hour. A necessidade do momento é a pregação expositiva bíblica. So I want to talk about first what the word expository means. Então vamos nos concentrar no significado da expressão expositiva. The word expository A palavra expositiva means the setting forth of the meaning of something. significa o colocar do significado de alguma coisa para os outros. Expository means the presentation of principal themes. Significa a apresentação de temas principais. It means a commentary Significa um comentário or an explanation of a text. ou a explanação de um texto. It is the description or definition of a subject matter. É a descrição ou a definição de um assunto. Some synonyms of expository are Alguns sinônimos de expositiva são informative, informativa, instructive, instrutiva, explanatory, explanatória, descriptive, descritiva, interpretive, interpretativa, teaching, ensino, exegetic. exegética. This defines the kind of preaching which the Bible calls for. Essas palavras definem o tipo de pregação que a Bíblia deseja que façamos. Expository means Expositiva significa that we are to explain the Bible. que nós devemos explicar a Bíblia, explanar a Bíblia. We must explain what God means by what God says in His Word. Precisamos explicar o que Deus está dizendo através da sua palavra. Expository means that we start with a text of Scripture. Expositiva significa que nós começamos com um texto das Escrituras And we stay with that text. e nós ficamos nesse texto das And we Escrituras. support it with other texts E nós nos sustentamos, apoiamos com outros textos das throughout Escrituras, the entire sermon. Através de todo o sermão que pregamos. We do not just read a text,
Nós não apenas lemos um texto, and then go say whatever it is we want to say. e aí a partir de lermos o texto nós passamos a fazer os comentários que bem entendemos. We are simply the mouthpiece for the text. Nós somos apenas a boca do texto. We are to say what the text says. Nós temos que dizer o que o texto realmente diz. We are to promise what the text promises. Temos que prometer o que o texto promete. We are to warn of that which the text warns. Nós temos que alertar com aquilo que o texto alerta. We have nothing to say apart from this text of Scripture. Nós não temos nada mais a dizer além daquilo que está no texto. We do not offer our own opinions. Nós não oferecemos a nossa própria opinião. We do not draw from our own well. Nós não sorvemos do nosso próprio poço. Instead, we say what the text says. Em lugar disso, nós dizemos apenas o que o texto diz. This necessitates that we interpret what the text says. E isso pede que interpretemos o que o texto diz. And we explain what the text says. E que expliquemos o que o texto This diz. means that our teaching, or that our preaching is very teaching oriented. Então isso significa que a nossa pregação é norteada pelo ensino. The foundation of our pulpit A base, o alicerce do nosso púlpito must be the teaching of the Word of God. tem que ser o ensino da palavra de Deus. John MacArthur has rightly said, John MacArthur disse corretamente o seguinte: the meaning of the text is the text. o significado do texto é o texto. And until you explain the meaning of the text, E até que você explique o significado do texto, all the people have is black print on white paper. tudo que as pessoas têm é letras pretas numa página branca. We are continually explaining the meaning of the text. Nós estamos continuamente explanando o significado do texto. And we are to show this is what God means by what God says. E nós temos que mostrar, é isso que Deus quer dizer, por isso que está escrito aqui. This is expository. Isto é expositiva. Now, the second word is preaching. A segunda palavra é pregação. This is critically important. E isso é muito importante. We are not talking about expository lecturing. Nós não estamos falando de uma preleção expositiva. We are talking about expository preaching. Nós estamos falando de pregação expositiva. Preaching goes beyond teaching. A pregação vai além do ensino. Preaching stands on the shoulders of teaching. Na verdade, a pregação ela está sobre os ombros do ensino. Preaching reaches higher than teaching. A pregação atinge mais alto do que o ensino. All preaching must begin with teaching, Toda pregação precisa começar com o ensino, but then it moves beyond teaching. mas aí vai adiante do ensino. And preaching connects the word of God to the lives of the people. E a pregação ela faz a conexão entre a palavra de Deus e a vida dos ouvintes. And after explaining the meaning of the text, E depois de explanar o significado do texto, we must show its relevance in the lives of the people. nós temos que mostrar a relevância disso na vida das We pessoas. come alongside of them. Nós nos colocamos lado a lado com elas. And we must exhort them to pursue the word of God in their lives. E nós precisamos exortá-las a irem atrás da palavra de Deus para as suas vidas. And we are to do it with a proclamation. E nós temos que fazer isso com proclamação. We're not just sharing. Nós não estamos apenas partilhando. We are proclaiming the word of God. Nós estamos proclamando a palavra de Deus. And we are to do it with authority. E nós temos que fazer isso com autoridade. Let me give you some words that will help describe preaching. Deixa eu passar para vocês umas palavras que vão ajudar a descrever pregação. It involves proclamation Envolve proclamação, that brings motivation, que traz consigo motivação, inspiration, inspiração, application, aplicação, exhortation, exortação, consolation, consolação, edification, edificação, persuasion, persuasão, conviction, convicção, confrontation, confrontação, correction, correção,
invitation, convite, affirmation, a afirmação and it involves in the tone of our voice, e no tom da voz que exercemos passion envolve paixão and unction. e unção. All of this must be a part of expository preaching. Tudo isso que eu falei tem que fazer parte da pregação expositiva. In the United States, Nos Estados Unidos, when many people think of expository preaching, quando muitos pensam em pregação expositiva, they are thinking merely of lecturing or teaching. eles estão meramente pensando no ensino ou no fazer uma palestra, Where it is all cognitive. onde tudo é cognitivo. That is not the idea in expository preaching. Não é isso que nós temos que ter em mente em There pregação must be expositiva. all of the dynamics Tem que haver toda a dinâmica of a powerful presentation of the truth that we are teaching. de uma apresentação poderosa da verdade que estamos ensinando. True preaching A verdadeira pregação lifts up, eleva, holds up, mantém lá no alto, lights up, acende and fires up e põe fogo those who are in the pew. naqueles que estão assentados ouvindo. Think of it this way. Pense na coisa da seguinte forma. John Stott, a great London preacher from the last century, John Stott, um grande pregador do século passado, wrote a very influential book on preaching escreveu um livro muito influente sobre called pregação, Between Two Worlds. que se chamou Entre Dois Mundos. And it describes the role of the expository preacher. E ele descreve o papel do pregador expositivo. We stand between two worlds. Nós estamos entre dois mundos. With one hand, we reach back to the ancient world of Scripture. Com uma mão nós tocamos naquele mundo antigo das Escrituras. And we lay our hands upon the ancient world of the Bible. E nós como que impomos as mãos ou tocamos naquele mundo antigo da Bíblia. We reach back 2,000 years. Nós nos estendemos para 2.000 anos atrás, We reach back 3,000 years. 3.000 anos atrás, And we explain what God meant by what God said. e nós explicamos o que Deus quis dizer pelo que Ele disse. We give attention to the historical background. Nós damos atenção ao pano de fundo histórico. And we give attention to the original meaning of words. E nós damos atenção ao significado original das palavras. We give attention to the geography of the ancient land. Nós damos atenção à geografia daquelas terras antigas. We try to put the listener into the skin of the people of God 2,000 years ago. Nós tentamos fazer com que o ouvinte se sinta na pele daquele personagem bíblico 2.000 anos atrás. We want them to see what they saw 2,000 years ago. Nós queremos que ele veja aquilo que aquelas pessoas viram 2.000 anos atrás. We want to put people into the prison with Paul in Rome. Nós queremos colocar as pessoas na prisão com Paulo lá em Roma. We want to put people into the wilderness with Moses. Nós queremos colocar as pessoas no deserto junto com Moisés. And put them into the sandals and into the skin of the ancient people. E nós queremos colocá-los nas sandálias, na pele daquele povo daquela época. Only then can they rightly understand what God means by what God said. E só então eles conseguirão entender o que Deus disse, o que realmente disse. That is with one hand upon the ancient world. Então isso é estendendo uma mão para o mundo antigo. And this must come first. E isso vem em primeiro lugar. Then with the other hand, Aí com a outra mão, we lay our hand upon the contemporary world in which we live. nós impomos a mão, nós esticamos a mão para o mundo contemporâneo em que vivemos. And we bring the meaning of Scripture into the present hour. E nós trazemos o significado das Escrituras para o momento que estamos vivendo. And we show the implications of this ancient truth into the lives of people today. E nós mostramos as implicações dessa verdade tão antiga, tão importante para a vida das pessoas We hoje. relate the Scripture to where people live today. Nós relacionamos o que diz a Escritura para o que as pessoas estão vivendo hoje. We show its relevance for the issues that they face. Nós estamos mostrando a relevância das Escrituras para as questões que essas pessoas estão enfrentando. And we encourage them and exhort them. E nós as encorajamos e nós as exortamos
exortamos. We challenge them and we comfort them. Nós as desafiamos, nós as consolamos. But the bridge must come all the way to the present. Mas a ponte do passado tem que chegar até o presente. And we bring the meaning of the ancient text to bear upon the lives of people today. E nós fazemos com que o significado lá da antiguidade venha a exercer seu peso sobre a vida das pessoas hoje. This is the meaning of the two terms expository preaching. Esse é o significado das duas palavras, pregação e expositiva. The word expository A palavra expositiva deals with the ancient world. lida com o mundo antigo. The word preaching A palavra pregação deals with the present world. lida com o mundo presente. And both must be brought together. E as duas precisam ser ajuntadas. One without the other is inferior. Uma sem a outra será algo inferior. But both together Mas- is powerful. Mas as duas juntas serão algo poderoso. When you bring expository and preaching together, Quando colocamos pregação junto com expositiva, it is like bringing gas and fire together. é a mesma coisa de nós trazermos gás e fogo, os dois juntos. There is no more powerful man in the world Não existe homem mais poderoso no mundo than the expository preacher. do que o pregador expositivo. He is the only man who plays with a full deck. Ele é o único homem que joga com o carteado completo. He has everything at his disposal. Ele tem tudo à sua disposição. Now, I want to talk about the biblical words. Agora vamos falar as palavras bíblicas. And I'm laying a foundation for what we will be talking about. E eu estou aqui colocando um alicerce para aquilo que nós estaremos falando. Before we can talk about how to do expository preaching, Antes de podermos falar em como fazer uma pregação we must first expositiva, talk about what it is. nós primeiro precisamos falar sobre o que é pregação We cannot expositiva. fire at a target Não podemos atirar num alvo until we are crystal clear what the target is. até termos bem cristalinamente diante dos olhos qual é o nosso alvo. So we are spending a little time at the beginning Então estamos passando esse tempo no início to make certain that we are talking about the same subject. para ter certeza que nós estamos falando do mesmo assunto que pensamos. Because anything else is not expository Porque preaching. qualquer outra coisa não é pregação Anything expositiva. else is mere talking. Qualquer outra coisa é mero falatório. Now, I want to talk about the biblical words. Eu quero falar sobre as palavras bíblicas. I have looked into the book of Acts Eu abri no livro de Atos and studied the preaching of the apostles. e estudei a pregação dos apóstolos. And I have looked into the epistles of the New Testament E olhei para as epístolas do Novo and Testamento studied the words that are used for preaching. e usei as palavras que são usadas para pregação. And I've brought them together. E eu juntei tudo isso num pacote só. And I want you to consider these with me. E eu quero que vocês considerem essas palavras comigo. Because bottom line, Porque no fim das contas, I want you to preach like the apostles in the New Testament. eu quero que vocês preguem como pregaram os apóstolos do I Novo want you to Testamento. preach like the Lord Jesus Eu quero que Christ. vocês preguem como pregou o Senhor Jesus. I don't want you to preach like an American. Eu não quero que vocês preguem como um norte-americano. And I don't want you to preach like a Brazilian. E eu não quero que vocês preguem como um brasileiro. I want you to preach like the apostles and like the Lord Jesus Eu quero que Christ. vocês pregam como pregaram os apóstolos, como pregou o Senhor Jesus. I believe that it matters to God how you preach. Eu creio que importa sim para Deus como você prega. It matters to God not only what you say, but how you say it. Importa para Deus não apenas o que você diz, mas como você o diz. And how you say it is defined by Scripture itself. E como você o diz é definido pelas próprias Escrituras. Out of the Reformation came the regulative principle. O princípio regulatório veio da reforma. The reformers, such as Calvin and Luther, Os reformadores, como Calvino e Lutero, said that the Bible should regulate how we worship God. disseram que a Bíblia deve regular como nós adoramos a Deus. I want to take that a step further. Eu quero pegar isso e levar um passo adiante. I believe that the Scripture regulates how we should preach the Word as well. Eu creio que a Bíblia também regula como nós deveríamos pregar
I do not believe any of us are free to preach however we want to. Eu não creio que nenhum de nós aqui tenha a liberdade de pregar como bem entende. We are not free to reinvent preaching. Nós não estamos livres para reinventar a pregação. I believe we stand in a long line of godly men, Eu creio que nós estamos numa fila muito longa de homens piedosos. and we cannot break rank E nós não podemos sair dessa formação and go off in our own direction e sair na direção que bem entendamos. and do whatever we want to do in the E pulpit. fazer o que bem entendemos no púlpito. We are called by God to preach, Nós somos chamados por Deus a pregar. and we must give an account to God for how we preach. E nós teremos que dar contas a Deus em como pregamos. And God will judge us on the last day E Deus haverá de nos julgar no último dia, by the measure of Scripture. pela medida da Escritura. So we must preach Scripture as Scripture sets forth how preaching is to be. Então nós temos que pregar as Escrituras como a própria Escritura diz que a pregação deve ser. That is why it is important Por isso é importante that we understand these biblical words que nós entendamos essas palavras bíblicas, that are used to describe preaching in the Scripture itself. usadas para descrever a pregação na própria Escritura. All of these together Todas essas palavras juntas are like pillars that uphold expository preaching. são como que pilares que sustentam juntas a pregação Without expositiva. all of these words, Sem essas palavras, our preaching will be like a table with 2 or 3 legs. a nossa pregação será uma mesa com 2 ou 3 It will pernas. tip and fall over. Ela vai se inclinar para um lado e vai cair. But all of these words will make our pulpit like a table with 4 legs. Mas todas essas palavras farão com que a nossa pregação seja como uma mesa com 4 That will pernas. hold up the entire table. Que há um púlpito com essas 4 pernas, porque ele sustenta essa mesa de forma igualitária. So this arises from Scripture itself. Então esses termos brotam da própria Bíblia. This is how Paul preached. Foi assim que Paulo pregou. This is how the apostles preached. Foi assim que os apóstolos pregaram. They are here for our examples. Eles estão registrados para serem nosso exemplo. This is how we must preach. E é assim que devemos pregar. Under the word expository, Agora, com referência à palavra expositiva, there are several Greek words há várias palavras gregas that deserve our attention. que merecem a nossa atenção. As you know, the New Testament was written in Greek. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em So grego. these are extracted from the original text. Então, isso aqui é extraído do texto original. The first is the word didasco. A primeira é a palavra didasco. The word didasco means to teach and to instruct, Didasco quer dizer instruir, ensinar, with a view of impacting the life visando impactar a vida and shaping the will of the listener. e moldar a vontade do ouvinte. The emphasis is upon the content of the message. A ênfase aqui está sobre o conteúdo da mensagem. It is the teaching of sound doctrine É o ensino da sã doutrina and the right meaning of the text. e o significado correto do texto. I will give you some verses in which this word is used. Eu vou aqui dar para vocês alguns versículos onde aparece essa palavra. Acts 11:26, Atos 11, 26, which says for an entire year they met with the church que diz que durante um ano inteiro eles se encontraram com a igreja and taught considerable numbers. e ensinaram vários deles. There is a teaching emphasis. Existe uma ênfase no ensino. Acts 13:35, Atos 13, 35. Acts 20, verse 20. Atos 20, 20. Paul said to the elders in Ephesus, Paulo diz aos presbíteros em Éfeso: I was teaching you publicly eu estava ensinando vocês publicamente and from house to house. e de casa em casa. This was non-stop for 3 years. Isso Paulo fez sem parar durante 3 anos. Teaching, teaching, teaching. Ensinando, ensinando, ensinando. Christianity is essentially a teaching religion. O cristianismo é essencialmente uma religião de ensino. The number one activity of the church in the book of Acts
a atividade número 1 da igreja no livro de Atos, on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, after 3,000 souls were saved depois que 3.000 almas foram salvas and they were baptized, e foram batizadas, is they were continually devoting themselves to the apostles' teaching. é que eles estavam continuamente se dedicando ao ensino dos apóstolos. That is Acts 2:42. Atos 2:42. That is number 1 on the list. Essa é o item número 1 da lista. That is like the top of the mountain. É como se fosse o cume da And the montanha. melted snow flows down the sides of the mountain. E aqui a neve derretida corre pelos lados da montanha. Everything is flowing down from above Tudo flui daquilo que vem de cima, by the teaching of the Word of God. pelo ensinamento da palavra de Deus. Didasco. Didasco. The second word Segunda palavra is diagonio. é dianogio, Which means to open up. que significa abrir. The idea is to open up the meaning of a passage. Significa escancarar, abrir o significado da palavra. This is what we do every Sunday. É o que nós fazemos todo domingo. This is what we do throughout the week when we preach. É o que fazemos durante a semana enquanto pregamos. We are continually and constantly opening up the meaning of Scripture. Nós estamos constantemente abrindo, escancarando o significado das Escrituras. John MacArthur has shared with me. João MacArthur partilhou comigo The number one thing that people say to me after I preach, que a frase que as pessoas mais usam comigo depois que eu prego, and have for the last 50 years, e tenho feito isso nos últimos 50 anos, is they will say this: elas vão dizer o seguinte: "Oh, I see it now. agora eu enxerguei, agora eu entendi. I have read that passage so many times, Eu já havia lido essa passagem tantas vezes, but I have never seen it. mas eu nunca tinha enxergado. But now I see it." Mas agora eu enxerguei. This is what people should be saying as they sit under your preaching. É isso que as pessoas deveriam dizer ao sentarem-se enquanto você prega. It is so clear to me now. Agora a coisa está clara para mim. I see what the Scripture is saying. Eu estou enxergando, eu entendo o que a Bíblia está dizendo. My father was a professor in medical school for over 30 years. Meu pai foi um professor numa faculdade de medicina durante 30 anos. He was a master professor Ele era um mestre no que fazia, who lectured medical students. que dava suas aulas para alunos do curso de medicina. And he used to say to me, Ele costumava dizer para mim: if you have mastered your subject, se você dominou o seu assunto, you can make it clear to your student. você conseguirá fazê-lo claro para os seus alunos. It is the teacher who is unclear, O mestre que não é claro no que diz who has not mastered the subject. é aquele que não dominou o assunto sobre o qual está I falando. used to say to him, I can't explain what I'm thinking. Eu costumava dizer para ele: pai, eu não consigo explicar o que eu estou pensando. Then he would say to me, it is because your thinking is unclear. Aí ele dizia para mim: é porque o seu pensamento ainda não está claro o If it is suficiente. clear in your mind, Se estiver claro na sua mente, you can explain it with your mouth. você será capaz de explicar com a sua boca. And then he would point me back to further study. E aí ele me levava de volta para estudar mais profundamente o assunto. When we stand in the pulpit, Quando estamos no púlpito, we are to be opening up the meaning of Scripture. nós temos que estar ali abrindo o significado das And we are to Escrituras. make it plain and clear. E nós temos que deixar muito claro, muito cristalino para as pessoas. The Puritans used to say, Os puritanos costumavam dizer: expository preaching is to be plain, a pregação expositiva tem que ser específica, clara. and the plainer, the better. Quanto mais clara, melhor. Now, let me give you a couple of verses. Alguns versículos para ilustrar. Luke 24, 31 and 32. Lucas 24, 31 e 32. This is after the resurrection of Christ. Depois da ressurreição de Cristo, And he is on the road to Emmaus e ele está naquele caminho de Emaús with the two com disciples. aqueles dois discípulos. And
They said, E eles disseram: "Were not our hearts burning within us não estavam os nossos corações ardendo dentro de nós, while he was speaking to us on the road, enquanto ele nos falava a caminho, while he was explaining the scriptures to us?" enquanto ele explicava as escrituras para nós? Did you hear that? Vocês entenderam, ouviram isso? Jesus was explaining the scriptures. Jesus estava explicando as escrituras. And it was then that their hearts were burning within them. E foi a partir daí que o coração deles ardeu. It is only when we explain the scriptures É só quando nós explicamos as escrituras may the hearts of people rightly burn within them. é que o coração das pessoas haverão de pegar fogo, por assim dizer, de forma apropriada. One other cross reference. Uma outra referência aqui. Acts 17, verse 3. Atos 17:3. The Apostle Paul is on his missionary journey. O apóstolo Paulo numa viagem missionária. And Paul said, in the scripture, or Dr. Luke records, Paul reasoned with them from the scriptures. E Lucas registra, Paulo arrazoou com eles a partir das escrituras, Explaining explicando and giving evidence that the Christ had to suffer and rise from the e dead. dando evidência a eles que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos. This is what Paul was doing repeatedly. É o que Paulo reiteradamente fez, He was explaining explicando the meaning of the text of Scripture. o significado do texto das Escrituras. This is why we need commentaries. É por isso que precisamos de comentários. As God has given gifted men to the church Como Deus tem dado homens dotados para a igreja, who help open up the meaning of Scripture que nos ajudam a escancarar o significado das and Escrituras, help us so that we can open up the meaning of Scripture. nos ajudando para que nós possamos escancarar o significado das Escrituras para os outros. Now, another word, Outra palavra, paratithemi. paretíteme, It is a word that is used in the New Testament uma palavra que é usada no Novo Testamento to describe the ministry of the Word of God. para descrever o ministério da palavra de Deus. I'm fine, I've got water already. Thank you. Obrigado. And the word means to prove by setting side by side. E essa palavra significa provar colocando lado a lado. The word para, A palavra para, which is the prefix to this verb, que é o prefixo deste verbo, means side by side. significa lado a lado. It's like railroad tracks, É como o trilho de trem. where there are two rails side by side. Há dois trilhos paralelos lado a lado. And the idea is in the pulpit, E a ideia é, no púlpito, we are setting scripture side by side with other scripture nós estamos colocando escritura lado a lado com outras escrituras, in order to support what we're saying. para sustentar o que estamos dizendo. And the imagery is also setting the scripture and its interpretation side by side. E a palavra também quer dizer nós colocamos o que a Bíblia diz e sua interpretação lado a lado. For example, in the New Testament, Por exemplo, no Novo Testamento, in Acts 17:3, em Atos 17:3, it says that Paul was giving evidence that the Christ had to suffer. e diz ali que Paulo estava dando evidência de que o Cristo haveria de padecer. Giving evidence is what is translated from paratithemi. Provendo evidência ou dando evidência é a tradução da palavra paratíteme. In other words, he would set the scripture down Em outras palavras, ele colocava o texto das Escrituras that prophesied of the coming of the Messiah que profetizava a vinda do Messias, and then showed its fulfillment in the person and work of Christ. e aí ele mostrava o cumprimento dessa profecia na pessoa e na obra de Cristo, And showing that the Christ had to suffer mostrando que Cristo haveria de sofrer, because it was foretold in Scripture. porque isso havia sido predito pelas Escrituras. So there was the prophecy and then the fulfillment side by side havia a profecia e o cumprimento, As he lado a was- lado, as he was moving through Scripture. à medida que ele ia se movendo através do texto bíblico. The word also conveys the idea A palavra também nos traz a ideia of making a deposit
into the life of someone else. No sentido de se fazer um depósito na vida de uma pessoa. Like you would go to the bank and make a deposit of money Por exemplo, você ir a um banco, a um caixa de banco e fazer um depósito numa conta, and putting it into your account. colocando aquele dinheiro na sua conta. Or in this case, into someone else's account. Ou, nesse caso, fazer um depósito na conta de outra pessoa. As we stand in the pulpit, we are depositing the treasure of truth. À medida que estamos no púlpito, nós estamos fazendo depósito no tesouro da verdade Into the lives of people, na vida das pessoas. so that they will understand what Scripture is saying. De forma que eles compreendam o que as Escrituras estão dizendo. This is what Paul meant in 2 Timothy 2, verse 2. É o que Paulo quis dizer em 2 Timóteo The 2:2. things which you have heard from me in the presence of many witnesses. Aquilo que ouviste da minha parte na presença de muitas testemunhas, Entrust these confia isto to faithful men a homens fiéis e idôneos, who will be able to teach others also. que poderão ensinar a outros também. Every Sunday we are to be entrusting the Scripture to our listeners. Dominicalmente nós temos que estar confiando as Escrituras a ouvintes atentos. It's not about making a deposit about my life Não é fazer um depósito que diz respeito à minha vida into their account. na conta deles. It's not my stories and illustrations that need to be deposited into their account. Não são as minhas histórias e minhas ilustrações que têm que ser depositadas na conta dessas pessoas. It's not book reviews and poems that need to be deposited into their account. Não são poemas, não são resumos, sínteses de livros que têm que ser depositados naquelas pessoas. It's not my personal experiences that need to be deposited into their account. Não são as minhas experiências pessoais que serão depositadas nessa conta. They cannot live their life off of my experience. Eles não podem viver a vida deles com base na minha experiência. It must be the Scripture that is being deposited into their account. Tem que ser a Escritura que está sendo depositada na conta deles. 1 Timothy 1, verse 18. 1 Timóteo 1,18. Paul says, "This commandment I entrust to you, Timothy." Ele diz, esse mandamento eu confio a você, Timóteo. We are to be entrusting the commandments of Scripture to our listeners. Nós temos que conferir os mandamentos das Escrituras a ouvintes atentos. This is what expository preaching means. Isso é o que significa pregação expositiva. A couple of other words. Outras duas palavras. Ectithemi. Ektemi. It means to set forth the meaning. Significa explicar, colocar o significado diante dos outros. This preposition ek Essa preposição ek means out of. significa para fora de. It means we are to pull the meaning out of Scripture. Significa nós temos que extrair das Escrituras o significado. Too many preachers are guilty of eisegesis. Muitos pregadores são culpados de inserirem o significado dentro da palavra. The Greek preposition eis. A palavra, a diferença entre exegese e exegese, eu acho que é o termo em português. Exegese, desculpe. Means into. Ou seja, trazer de fora para dentro de. We do not do eisegesis. Nós não fazemos exegese. We do not read my meaning into the text. Nós não lemos o meu significado dentro do texto. Where I make the Bible mean whatever I want it to mean. Onde eu faço com que a Bíblia diga o que eu bem entendo que ela diga. That is a crime against heaven. Isso é um crime contra os céus. And treason against the author of Scripture. E é uma traição contra o autor da palavra. It would be better that a millstone would be put around my neck and I'd be cast into the sea. Seria melhor que uma pedra de moinho fosse posta ao redor do meu pescoço e eu fosse lançado ao mar. Instead, there must be ectithemi. Em lugar disso, nós temos que ter esse ektemi. I am bringing out the meaning of Scripture Eu estou extraindo o significado das Escrituras and explaining it. e explicando isso para o povo. Let me put it to you this way. Eu vou explicar da seguinte forma. The preacher has nothing to say O pregador nada tem a dizer, apart from the Word of God.
além do que diz a palavra de Deus. The only thing that we have to say is the meaning of Scripture, A única coisa que temos a dizer, proferir, é o significado das Escrituras, and then applying it to the lives of the people. aplicando isso à vida do povo. Here is a verse for this. Um versículo que usa essa palavra, Acts 28:23. Atos 28, It 23. says Paul was explaining by solemnly testifying about the kingdom of God. O texto diz, Paulo estava explicando por testemunhar solenemente acerca do reino de Deus. Explaining. Explicando, explicando, explicando. That is why we must have the meaning of the text of Scripture. É por isso que nós temos que ter bem claro o significado do que a Bíblia está dizendo. Now, the next word, A próxima palavra, katekeo, catequel, means to instruct, significa instruir, to teach, ensinar, to inform. informar. 1 Corinthians 14:19. 1 Coríntios 14, 19. In the church, I desire to speak 5 words with my mind, Na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com a minha mente so that I may instruct others also. para que eu possa instruir a outros também. This is where our preaching ministry must begin, É aí que começa o nosso ministério de pregação, with the teaching of the Word of God. o ensino da palavra de Deus. Now, you must understand how God works in the life of someone who is under the preaching of the Word. Você precisa entender como é que Deus opera na vida de uma pessoa que está ouvindo a sua palavra. It begins with the mind, Começa com a mente, it moves to the heart, vai para o coração and then to the will. e aí atinge a vontade. We can never violate that order. Nós não conseguimos violar essa ordem. It begins with the mind. Começa com a mente. We must instruct the mind. Precisamos instruir a mente. Then we must ignite the heart. Aí precisamos atear fogo ao coração. But it is only the truth in the mind that can ignite the heart. Mas é apenas a verdade na mente que ateia fogo ao coração. Too many churches are trying to ignite the heart Muitas igrejas estão tentando atear fogo ao coração with just a style of music com um estilo de música or with deathbed stories ou com histórias, experiências as mais variadas or with entertaining accounts ou com relatos que são de entretenimento or with explosive humor. ou com humor que é exagerado. And it produces a false enthusiasm E isso gera um entusiasmo falso, that is shallow and superficial. que é raso, que é superficial, And it produces shallow and superficial lives. o que gera vidas rasas, It superficiais. must begin with the mind. Tem que começar na mente. And until the mind is instructed, E até que a mente tenha sido instruída, there can be no true emotions in the heart towards God. não poderá haver a emoção adequada para com Deus com relação à sua palavra. We are to worship God, Temos que adorar a Deus, John 4:24, João 4, 24, in spirit and in what? em espírito e em quê? Truth. Verdade. It is only the truth that will light up the heart. É apenas a verdade que ateará fogo ao coração. All of the other things, Todas as demais the coisas, style of the music, o tipo de the música, personal illustrations, as ilustrações pessoais, are handmaidens to the truth. são apenas servas empregadas da verdade. The truth is the master of the house. A verdade é a senhora da casa, é a patroa. And then, after the mind has been instructed Depois que a mente foi instruída and the heart has been warmed and inflamed, e o coração ficou aquecido, foi ateado fogo nele, then the will is to be challenged. aí a vontade tem que ser desafiada. But I cannot challenge anyone Mas eu não posso desafiar quem quer que seja in how they are to live em como eles haverão de viver and what they are to do e o que devem fazer until first their mind has been instructed até que primeiro a mente deles tenha sido instruída and their heart has been motivated e o coração tenha sido motivado to pursue the glory of God. para ir atrás, perseguir a glória de Deus.
So, each of these 5 Greek words Então, cada uma dessas 5 are palavras vitally important. são vitalmente importantes. Martin Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, his preaching was described by J.I. Packer. a pregação de Martin Lloyd-Jones foi descrita por J.I. Packer. Packer describes Lloyd-Jones's expository preaching in this way. O J.I. Packer descreve a pregação de Martin Lloyd-Jones assim. Ele sabia que a forma de Deus chegar ao coração é através da mente. Ele frequentemente insistiu que a primeira coisa que o evangelho faz a um homem é fazê-lo pensar. E ele pregava de forma que fizesse as pessoas pensarem e, por causa desse pensar, elas agarrarem a verdade, entenderem a verdade. E nesse processo de entenderem a verdade, elas também entendiam, se apegavam a o que era a verdade que Deus tinha a comunicar a elas. I can only add amen to that. Eu só posso dizer amém a isso. Think of it this way. Pense na coisa da seguinte forma. Regarding those to whom we preach, Pensando naqueles a quem nós pregamos. we want them to know something, Queremos que eles saibam de uma coisa. we want them to feel something, Nós queremos que eles sintam uma we want coisa. them to do something. Nós queremos que eles façam alguma coisa. Knowing, feeling, doing. Saber, sentir, fazer. That is the domino effect, Esse é o efeito dominó. or the sequential order A ordem sequencial in which true preaching is to operate. que a verdadeira pregação funciona. And too many pulpits E muitos púlpitos want to go immediately to the feelings querem entrar direto nos sentimentos. or go immediately to the challenging of the will Ou querem entrar direto no desafio à mente, without ever instructing the mind. sem instruir primeiro a mente. That is why in Romans 12, verse 2, É por isso que em Romanos 12, 2, Paul says that those who would know the will of God Paulo diz que aqueles que conhecem a vontade de Deus must have their minds being renewed. têm que ter a sua mente constantemente renovada. Okay. Now, I want to talk about preaching. We've talked about the Greek words under expository. Nós falamos das palavras gregas que descrevem o expositivo. Agora eu quero falar das palavras gregas de pregação. And when we say expository, again, we mean teaching. E quando falamos de expositivo, estamos falando de ensino. Now, I want to talk about preaching. Agora vamos falar da pregação. We have only a few minutes, Só temos alguns poucos minutos. so I will start this and we will complete it after our break. Eu vou começar agora e nós vamos completar isso depois do intervalo. Under the heading of preaching, Então, debaixo desse item B aí, pregação, the Greek words that we must consider as palavras que nós queremos considerar no grego, if we are to preach like the apostles se quisermos pregar como os apóstolos, and preach like the Lord Jesus pregar como o Christ. Senhor Jesus Cristo, The first word is the word caruso. a palavra é querizo. It has a very noble background. Ela tem um pano de fundo muito nobre. Caruso describes a messenger, Querizo descreve um mensageiro, a herald who is dispatched from the throne of Caesar. ou um arauto que é enviado a partir do trono de César. He has been entrusted with the royal message, A ele foi confiado uma mensagem real a ser transmitida. and he is commissioned to go from the throne, E ele foi comissionado a partir do trono, and he is to go to the perimeters of the Roman Empire, e ele tem que atingir todo o Império Romano, to those faraway cities, aquelas cidades distantes, and bring Caesar's decree. e trazer o decreto de César àquelas pessoas. He is to go into a town Ele tem que chegar numa cidade, and gather the people around him, reunir as pessoas à sua volta, and he is to cup his hands, e ele tem que colocar as mãos and juntas, he is to lift up his voice, e ele tem que levantar a voz, and he is to herald the message of Caesar. e ele tem que proclamar a mensagem de César. He doesn't sit down and chat about it.
Ele não se assenta com as pessoas e conversa ao pé do ouvido. He is to represent the throne with dignity. Ele tem que representar o trono com dignidade. And he is to speak in a certain manner. E ele tem que falar de uma certa maneira. He is to speak with the authority of Caesar himself. Ele tem que falar com a própria autoridade de César. The message is non-negotiable. A mensagem não é negociável. The herald is not to enter into discussions with the people, O arauto não tem que entrar em discussão com quem ouve, as if the message can be altered. como se a mensagem pudesse ser alterada. But he is to proclaim the message Ele tem que proclamar a mensagem with authority, com autoridade, dignity, dignidade and with urgency, e com urgência. and then report directly back to the throne, E aí voltar e dar o seu relato de volta ao trono, to receive the next message, para receber a próxima mensagem a ser and to be entregue dispatched. e ser novamente enviado. He may not add to the message. Ele não pode somar nada àquela mensagem. He may not withhold any part of the message, Ele não pode se omitir em comunicar toda a mensagem. no matter how controversial it may be. Não importa quão controversa ela pareça. He is to disclose the full counsel of that message. Ele tem que colocar diante deles todo o conselho daquela mensagem. Those who rejoice in the message Os que se regozijam com a are mensagem not rejoicing in him, não estão se regozijando com o but are arauto, ultimately rejoicing in the throne from which the message has come. mas estão se regozijando em última análise com o trono de onde veio a mensagem. And those who are embittered by the message E aqueles que ficam amargurados com a mensagem, are in reality not embittered towards the na messenger. verdade não estão amarguradas com o mensageiro, They are embittered towards Caesar, elas estão amarguradas contra César, who has issued the decree. que proclamou aquele decreto. This is the word caruso. Isso é o que essa palavra querido quer dizer. So when we come forth to preach, Então, quando nós subimos ao púlpito para pregar, we are to cup our hands nós temos que colocar as mãos assim and to proclaim the message. e temos que proclamar a It mensagem. is non-negotiable. Ela não é negociável. We are to be humble, Temos que ser humildes, and we are to speak the truth in love, temos que falar a verdade em amor, but we are not to round off the sharp edges of the message. mas nós não temos que aparar os cantos mais difíceis e duros da mensagem. We may not add anything of our own opinion to the message, Não temos o direito de acrescentar nada da nossa opinião pessoal à mensagem, for that would be to corrupt the message. porque fazer isso significaria corromper a mensagem. Neither may we withhold any part of the message. E nem temos o direito de reter qualquer parte da mensagem e não comunicá-la. You remember in the Old Testament, Você se lembra do Antigo the Testamento? prophet was like a watchman on the tower. O profeta era como aquele vigia na torre. And when he saw the enemy coming, E quando ele viu o inimigo vindo, he was to blow the trumpet. ele tinha que tocar a trombeta. If he failed to blow the trumpet, Se ele não tocasse a trombeta and the enemy came and destroyed the people, e o inimigo viesse e destruísse o povo, their blood would be on his hands. o sangue daquele povo estaria nas mãos daquele the profeta. preacher who does not make a full disclosure in the pulpit O pregador que não proclama completamente a mensagem no púlpito, to some extent de certa forma, has blood on his hands ele tem sangue nas suas mãos. because he has not given the full counsel of God. Porque ele não transmitiu todo o conselho de Deus. All of this is implied Tudo isso está implícito nesse termo. in the word caruso. Queridos, And there is also a few other words to describe this word. algumas outras palavras para descrever a pregação. Intensity, Para descrever essa palavra: intensidade, sobriety, sobriedade, fervency, o ser firme, anything but casual, laid-back talk. qualquer coisa menos aquele papo tranquilo, sossegado, sem responsabilidade. Let me give you a few verses and we will finish. Eu vou dar alguns versículos para vocês e nós vamos parar aqui. 2 Timothy 4:2. 2 Timóteo 4:2. Preach the word, Prega a palavra. not play act the word. Não faça uma dramatização da palavra. Not share the word, Não
compartilhe simplesmente a palavra. Preach the word. Pregue a palavra. 1 Corinthians 1:23. 1 Coríntios 1:23. We preach Christ crucified. Nós pregamos a Cristo crucificado. Again, it matters not only what we say, but how we say it. Mais uma vez, importa não apenas o que dizemos, mas como o dizemos. Acts 9, verse 20. Atos 9:20. As soon as Paul was converted on the Damascus road, Logo que Paulo se converteu a caminho de Damasco, it says immediately diz imediatamente, he began to proclaim Jesus. ele começou a proclamar a Jesus. Proclaim. Proclamar. 2 Corinthians 4, verse 5. 2 Coríntios 4:5. For we do not preach ourselves, Mas nós não pregamos a nós but mesmos, Christ Jesus as Lord. mas pregamos ao Senhor Jesus como Senhor. I hope when you stand in the pulpit Eu espero que quando você estiver ali no púlpito, that you will actually preach the word of God. que você realmente pregue a palavra I de have been in Deus. some churches Eu já estive em algumas where the igrejas preacher is more excited que o pregador está mais vibrante for making the announcements ao fazer os anúncios que ele tem que fazer, os avisos, than he is in the preaching of the word of God. do que ele está no momento em que ele está pregando. He is selling the announcements better than the message. Ele está vendendo os anúncios que ele está fazendo de forma mais convincente do que ele está pregando. He is better at persuading them to sign up for the picnic Ele está mais persuasivo para que a igreja toda se comprometa a ir ao piquenique than in persuading them to pursue holiness. do que persuadi-los a perseguirem a santidade. One last verse. Último versículo. 1 Thessalonians 2, verse 9. 1 Tessalonicenses 2:9. Paul said, "We proclaim to you the gospel of God." Paulo diz: nós proclamamos a vocês o evangelho de Deus. The gospel is meant to be proclaimed. O evangelho tem que ser proclamado. It may be out of sync with the times, Talvez isso não se encaixe bem com a época em que se vive. but this transcends the generations and transcends the centuries. Mas isso transcende gerações e séculos. A red hot message Uma mensagem forte must be brought in a red hot manner, tem que ser trazida de forma forte, or it is totally incongruent with the message. ou ela será incongruente com a mensagem a ser proclamada. So, I believe we need to stop here at this point. Eu creio que temos que parar aqui a essa altura. We will take a break. Teremos o nosso intervalo We will pick it back up. e nós tomaremos daqui.